Amigos, a paz do Senhor, que quem fala é o vosso amigo Cristo Magno Souza. Eu, por meio desse vídeo, mais uma vez, trazer uma palavra de Deus para o teu coração e para a tua alma. Antes, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, tá bom? Nos siga nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, Facebook, Magno Souza, Instagram, PR_Magno_Souza. Tá? Eu creio que Deus irá lhe edificar através das nossas publicações que nós estamos fazendo lá. Nos acompanhe, tá bom? Hoje vamos tratar de um assunto um tanto quanto interessante. Vamos falar a respeito do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Vamos ver quais são os seus maiores ensinamentos. Vamos ver quais são as suas maiores possibilidades de lições espirituais para aplicarmos para as nossas vidas. Tá bom? Lucas capítulo 15, versículo de número 12, versículo de número 13. Está escrito assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O texto lido, um dos textos mais conhecidos da literatura neotestamentária, a saber, do Novo Testamento. Lucas capítulo 15 é conhecido como o Evangelho dentro dos Evangelhos, também considerada a rainha das parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Porém, Jesus, toda vez que ensinava por intermédio de parábolas, ele ensinava tirando ou mostrando situações terrenas para se extrair delas verdades espirituais. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver algo interessante dentro dessa história. O texto vai dizer que é um pai. O pai agora, por sua vez, tem dois filhos, um mais velho e um mais moço, um mais jovem. E quando o texto fala a respeito de que ele é mais jovem, o texto está revelando a sua imaturidade. Não quer dizer que alguém possa ser novo e possa ser maduro. Porém, nesse texto aqui e nesse contexto, o texto dá-nos a entender que quando Lucas revela isso, está dizendo que ele era um jovem imaturo, que não aguardava o tempo do pai para se cumprir na vida dele. Perceba que o texto vai começar a dizer que um pai tinha dois filhos e o mais moço vai pedir a parte dos bens. Que bens são esses? O texto está dizendo aqui, está falando acerca da herança. E a herança, todos nós sabemos que a herança só é dada para o filho ou para os filhos quando eles morrem. Porém, dentro da cultura judaica, o filho que ficava com tudo era o irmão mais velho com uma maior parte. O mais novo aqui, ele tinha apenas uma pequena porcentagem. Segundo alguns vão dizer que é de aproximadamente 17% daquilo que o pai tinha. Porém, o texto vai dizer que ele agora vai pedir a herança, pedindo a sua herança, dar-nos a entender que para ele estava na casa do pai, mas o pai da casa não tinha sentido nenhum para ele. Ele estava na casa do pai, mas o pai da casa estava morto para ele. Terceiro, ele estava na casa do pai, mas queria o pai morto, ou tinha o pai como morto para a vida dele. Entenda uma realidade. Isso não acontece, não é muito diferente dos dias atuais. E é o que mais se acontece. Pessoas estão na casa do pai. Ter um relacionamento é para ter um relacionamento com o pai, mas não ter um relacionamento com o pai. Quer relacionamento com as coisas do pai e não com o pai das coisas. Querem relacionamento com o presente do pai, mas não com a presença do pai. O interessante é que aqui dá-nos a entender que o filho vai buscar somente o presente. Ele está de olho no presente.
mas ele não quer a presença. Então, toda vez que eu busco o presente do Pai, eu me afasto da presença. Mas quando eu busco a presença do Pai, eu recebo os seus presentes. O texto diz que ele ajuntou tudo. Olha a revelação que o texto está nos deixando claro. Ele tinha tudo dentro da casa do Pai. Ele tinha tudo dentro da casa do Pai. Mas o texto vai dizer que ele resolveu pegar tudo que tinha ganhado dentro da casa e levar para fora. Perceba que o presente que ele ganha dentro, fora do tempo do Pai, dentro do tempo dele. Quando ele diz, eu quero o meu presente, o presente já está preparado. Mas quem não estava preparado para receber o presente do Pai era ele. Então, muitas das vezes o presente já está preparado. Quem não está preparado para receber somos nós. Então, temos que aguardar o tempo do Pai e o tempo que o Pai quer nos dar o seu presente. Quando eu recebo o presente do Pai fora do tempo dele, o presente sempre irá me afastar da presença. E os presentes que o Pai nos dá não é para nos afastar, é para nos aproximar ainda mais da presença dele. O texto vai dizer que agora ele vai juntar tudo. Quer dizer que ele não tem falta de nada. Não lhe falta nada. Porque aonde o Pai está, tudo que nós precisamos é preenchido e é suprido. Aonde a presença do Pai, nós temos que entender essa verdade, que o vazio não se é mais vazio. Que a tristeza se torne alegria. E o interessante é que aqui, o texto diz que ele ajunta tudo e vai embora. Perceba que o presente vai afastar e vai levar ele para longe do Pai. Porque ele não tinha estrutura para receber o que ele pediu. Tome muito cuidado com aquilo que você anda pedindo, Pai. Muitas das vezes o Pai permite para que você sofra um pouco e entenda que o seu tempo não é o tempo que ele determinou para lhe entregar aquilo que você está pedindo. E o interessante é que aqui o texto vai dizer que ele foge, vai embora. E quando ele vai embora, o texto vai dizer que ele gasta tudo. Gastando tudo, dá-nos a entender que tinha muita gente ao seu redor. Porém, ele agora, no lugar onde ele está, vai chegar uma grande fome. Isso aqui representa a soberania de Deus dentro de um contexto simples, porque ele sabe que se a fome tivesse chegado enquanto ele tivesse com dinheiro, ele teria confiado no seu dinheiro, teria posto a sua confiança no seu dinheiro. Porém, ele agora vai procurar um dos moradores da cidade, e um dos moradores da cidade vai mandar ele cuidar de porcos. 2 animais que o judeu não tem contato nenhum, é com porco e com cachorro. Escute isso. Por sua vez agora, dentro de um contexto simples, ele vai trocar a casa pela lama, o pai pelos porcos e o pão pelas bolotas. Ele, quando está naquela situação, o texto vai dizer que ele caiu em si, porque estava vivendo em um ambiente de humilhação. Ele estava com fome. E o interessante é que a fome, ela quebra qualquer um. Ela tira o orgulho, tira a soberba. E muitas das vezes, Deus se utiliza de situações difíceis para nos fazer entender que o nosso lugar não é longe da presença do Pai. E agora ele cria essa situação. E o rapaz agora vai cair em si. Caindo em si, ele vai lembrar do que tinha na casa do Pai. Caindo em si, ele vai lembrar do que proporcionava a presença do Pai. E o interessante, caindo em si, ele vai dizer: voltarei para o Pai.
Isso aqui é um dos depoimentos mais lindos que a Bíblia menciona. Por quê? Porque ele estava na casa, mas não estava no Pai. Estava dentro da casa, dentro de uma aplicação simples, em todos os cultos, todos os congressos, todas as reuniões, mas estava afastado da presença do Pai. E o interessante aqui, ele vai dizer: levantar-me-ei e terei com o meu Pai. Ou ter-me-ei para ir com meu Pai. Ele quer voltar para a presença e não apenas para a casa. E ele vai declarar algo interessante: quantos servos do meu Pai têm abundância de pão? Sabe o que ele está dizendo? Que até quem serve tem fartura. Até quem serve tem pão, tem alimento. Porque o alimento é para quem é filho, mas também para quem é servo. E ele, interessante, que ele estava perdido, mas ele nunca deixou de ser filho. Estava perdido, mas não deixou de ser filho. Perdido, mas continuava sendo filho. E o interessante é que ele perde tudo. Só não perde, primeiro, a paternidade. Segundo, não esquece do caminho de volta. Ele não perde o caminho de volta. Porque ele conhece o caminho de retornar para o Pai. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, talvez você esteja longe da presença do Pai, e o Pai está dizendo para você nesse momento: você conhece o caminho de volta. Volte logo para o Pai, porque o Pai está lhe aguardando de braços abertos. Agora, por sua vez, ele vai retornar e o Pai de longe vai o ver. Então entenda uma realidade: ele cai em si. A atitude de sair da lama foi dele. E perceba essa verdade. Quando o pai o avista de longe, o pai corre. Um judeu que tinha uma boa posição na sociedade, ele não poderia correr porque era humilhação, era vitupério. Então quer dizer que ele se humilha para receber o seu filho. Ali na verdade representa Cristo. John MacArthur vai falar isso. Ele tem a figura tipífica de Cristo. Porque ele corre, porque ele beija, porque ele abraça. Ele beija, ele está dizendo: eu estou reatando a aliança. Eu estou reconciliando com você. Eu aceito o teu perdão. Por que ele abraça? Simples. Porque ele está dizendo: primeiro, tu nos meus braços ninguém consegue te tocar. Nos meus braços está guardado, nos meus braços está protegido. Antes de encostar em você, vão ter que encostar em mim. Mas por que ele correu, porque ele beijou e porque ele abraçou? Simples. Na porta da cidade tinha alguém querendo apedrejar o moço, querendo matar o moço porque errou, porque abandonou o pai. Mas aqui eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e para a tua alma. Ainda que alguns queiram te apedrejar de alguma forma, ainda que alguns estejam dizendo: ele merece ser apedrejado, não merece mais voltar para a presença do Pai. O Pai está dizendo: eu corro, eu te beijo, eu te abraço, eu te perdoo porque eu te amo. Independente do que você fez, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te abraçar, te perdoar, e eu tenho algo a fazer para a tua vida. Eu tenho um anel, tenho nova aliança, eu tenho sandália, eu tenho um nome e tenho história para você. E eu tenho uma vestimenta nova para você, aleluia, vestir, e ainda tenho um bezerro cevado, ou seja, eu tenho honrarias para você. Só pela a simples situação e posição e posicionamento e atitude que você teve de retornar para a minha presença, de buscar a minha presença, eu vou te retribuir com os meus presentes. Perceba que no começo você buscou os meus presentes e perdeu a minha presença. Mas como você entendeu que tem que buscar a minha presença, eu vou te dar, te oferecer os meus presentes. O Pai agora vai dar uma grande festa. Escute isso.
Da mesma forma para o pecador que se arrepende. Tá? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo continue iluminando a sua vida. Tá bom? Mais uma vez, nos acompanhe nas nossas redes sociais. No Facebook, Magno Souza. Tá bom? E no Instagram, PR Magno Souza. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a paz, que seja todo entendimento, repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus.